Olá, estudante, tudo bem? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Bom, nós estamos trabalhando aí o conteúdo do livro de número 6. Hoje nós vamos iniciar um pouquinho mais a respeito dessa ideia de juros, acréscimos percentuais, impostos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo que está lá na página 45 do livro didático de número 6. Então, eu estou abrindo aqui o meu livro na plataforma Plural. Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar um pouco mais a ideia. Vou dar uma ampliada aqui no meu livro. Eu quero que vocês percebam. Vamos falar um pouco hoje a respeito sobre poupança, ok? Bom, poupança, pessoal, nada mais é do que um investimento que o cidadão, a população, ela faz com o intuito aí de fazer um armazenamento. Faz-se assim um depósito em um banco. O banco, por sua vez, simbolicamente ele guarda esse dinheiro, mas ele faz algumas aplicações. E com isso, com esse trabalho realizado pelo banco, nós recebemos aí uma taxa extra ao final de um determinado período. Então, por isso que muitas vezes recomenda-se que faça assim esse investimento na caderneta de poupança, ou seja, eu estou emprestando meu dinheiro ao banco. O banco, por sua vez, faz todo aí um trabalho de investimento com outras aplicações. Ele é como se nós estivéssemos emprestando o nosso dinheiro ao banco. E aí o banco ele nos paga uma taxa extra, que é os juros. Nós recebemos a mais por ter emprestado o dinheiro. Então, olha só, como é que se calcula aí o rendimento da poupança? Então, segue um pouco essa ideia, ou seja, nós emprestamos dinheiro, o banco faz essa aplicação desse dinheiro e aí em cima nós recebemos um extra a respeito desse empréstimo. Inflação é um termo muito comum que acontece no mercado econômico. Então, ou seja, o que é a inflação? Ele segue aqui um pouco a lei da oferta e demanda. Então, olha só. Como é que isso funciona? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Gasolina. Um exemplo, a gasolina. Então, imagina que em um determinado período, a procura por gasolina ela é grande, porém, a oferta desse produto ela é bem pequena, ou seja, eu tenho pouco material disponível. O que a galera faz? Aumenta o preço desse produto. Então, isso é inflação, ou seja, oferta e demanda da economia, gasolina, muitos consumidores, pouca oferta. O que acontece com o valor desse produto? Ele dispara. Então, isso é inflação, tá, pessoal? Bom, fala um pouco do rendimento da poupança e inflação, então perceba uma coisa. Como eu falei para vocês, quando o banco ele pega esse nosso dinheiro, ele se trabalha muito essa ideia aí da inflação. Então, quando a inflação está alta, nosso rendimento ali é baixo, ok? Mas quando a inflação está baixa, a nossa rentabilidade, olha, ela dispara. Então perceba que a gente tem aí grandezas inversamente proporcionais. Então quando uma grandeza sobe, a outra, rapidamente, o que acontece? Decresce, ok? Nós temos aqui um gráfico já na página 47 que fala um pouco a respeito aí da rentabilidade da poupança em determinados períodos do ano. Então perceba que nós temos aqui, que em um dado período, no ano de 2015, essa rentabilidade ela despencou aí consideravelmente. E perceba uma coisa, pessoal, sempre que está relacionado com rentabilidade, é sempre um valorzinho pequeno, nunca é um valor enorme, exorbitante, tá? Mas o que nos interessa a respeito desse assunto é trabalhar toda essa ideia aí de juros, porcentagem, aumento, desconto, mas dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque quando nós emprestamos um dinheiro, é um juros ali embutido, ok? Da mesma forma como nós emprestamos o dinheiro ao banco, ou seja, quando nós aplicamos o nosso dinheiro
numa caderneta de poupança, é como se nós estivéssemos aí emprestando nosso dinheiro para o banco. O banco pega esse dinheiro, faz lá suas aplicações e pelo fato de nós termos emprestado esse dinheiro, ele nos devolve com uma taxa de porcentagem ali, ok? Por que a gente trabalha com a ideia de juros, mas também associada com a progressão aritmética? Porque perceba o seguinte, quando tem a aplicação de um valor e por um determinado período e tem uma taxa de juros incluída nesse empréstimo, então perceba, para cada mês vai ser acrescentado um valor fixo, que nós chamamos aí de razão, ok? Então, olha só, trabalhar juros simples é como se eu tivesse ali, digamos, olha só, imagine o seguinte, imagine que eu empresto dinheiro, ou seja, R$100 eu empresto, por mês eu tenho juros aí de R$10. Então, a cada mês de empréstimo vai ser somado mais R$10. Então, o valor inicial, que seja o valor que está na primeira posição, que é o valor A1, que é os R$100 que eu empresto no primeiro momento. Após um mês, eu tenho aí um valor fixo que vai ser adicionado, digamos R$10. Então, o meu segundo valor, ou seja, o valor que vai estar na segunda posição, vai ser a soma do primeiro elemento mais a razão, ou seja, 100 mais 10, 110. E assim por diante. Então, perceba que trabalhar juros, nós estamos também trabalhando na perspectiva de progressão aritmética. Ok? Então, o que é trabalhar progressão aritmética? É nós trabalharmos aí com sequências numéricas. No caso aqui dos juros, são sequências de valores, onde, pessoal, é o seguinte, juros simples, tá? Nós vamos ter aí uma razão, um valor fixo que é adicionado a cada período de tempo. Então, perceba, a fórmula geral ou a fórmula do termo geral da progressão aritmética é AN, ele é igual ao primeiro elemento mais, abre parêntese, n-1 vezes a razão. Nós estudamos mais a fundo a ideia das progressões aritméticas, progressões geométricas, no ano passado, quando estávamos estudando os conteúdos aí do primeiro ano. Se você não lembra a respeito desse conteúdo, como professor, lhe aconselho que faça uma revisão o mais rápido possível, para que você consiga, assim, recuperar esse tempo perdido. Ok? Então, olha só, vamos mais à frente. Então, perceba o seguinte, vamos falar um pouco sobre juros simples e função do primeiro grau. Por que o juros simples também está associada à função do primeiro grau? Gente, perceba. Pessoal, quando eu estou trabalhando essa ideia aqui de progressão aritmética, eu estou trabalhando com equações, tá? Então, perceba, a progressão aritmética, muitas vezes, ela depende de um valor fixo. Nós temos aqui o A1, que é o valor fixo, e o que vai variar é o valor de n, ou seja, qual valor vai ocupar tal posição. Então, muitas vezes nós temos aqui o AN, ele é uma variável dependente, porque ele depende do valor que nós vamos colocar no n, e o n é a variável independente, ou seja, ele não depende de ninguém. Qualquer valor que eu colocar ali, eu consigo construir um outro valor. E muitas das vezes, os juros simples, a sua equação é uma função do primeiro grau. Se você não lembra o que é a função do primeiro grau, então perceba, eu tenho aqui x mais 1. Então vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Então eu tenho y igual. Então perceba, qual é o coeficiente que está aqui, ou expoente aqui na variável x? É o 1. Ok? Então, por isso que é chamada de função do primeiro grau. Sempre que eu tenho aqui uma potenciação em uma das variáveis, aí eu posso trabalhar essa ideia aí de grau. Então, por exemplo, aqui, em vez do 1, eu tivesse o 2. Então, aqui, 2. Esse 2 não ficou muito legal, deixa eu apagar. Pá. Então, vamos lá, de novo, o 2. Se eu tivesse o 2 aqui como expoente na variável x. Então, aí já não seria mais do primeiro grau, seria do segundo grau.
ok? Então vamos lá, olha só a ideia. Aplicando um capital de 100 mil por 8 meses a uma taxa aí, ó, de 10% ao mês, ó, AM significa ao mês, se tivéssemos aí AA ao ano, ok? Quanto acumulamos ao final desse período? Ou seja, ele quer saber aí qual é o montante final depois dos 8 meses. Ou seja, eu tenho o capital inicial, tenho uma taxa de aplicação que é 10% ao mês e esse dinheiro vai estar investido aí durante um período aí de 8 meses. Pessoal, perceba, montante. Trabalhando essa ideia de juros simples, o que eu tenho? Perceba que eu tenho aqui o montante, no final vai ser o capital inicial mais os juros. Para ajudar vocês, como já explicado em uma das aulas, o juro é o quê? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Ok? Então, essa é a fórmula dos juros. Então, perceba o seguinte, vamos calcular primeiro os juros. Então, se eu tenho aqui, ó, fazendo cada um nos seus respectivos valores. Então, eu tenho aí 1.000 vezes a taxa aí é de 0% ou de 10%, então é o quê? 10 dividido por 100, sempre dessa forma. Precisamos colocar aí a porcentagem na sua forma de fração, vezes a taxa, que é o tempo agora, que é 8 meses. Então perceba, olha a simplicidade. Se eu tenho 2 zeros aqui no denominador, eu posso anular com 2 zeros aqui, ó. Então fica agora 10 vezes 10, ó, 10 vezes 10 aqui, ó, aqui para cá, ó, 10 vezes 10, 100, vezes o 8 que sobrou, igual 8 vezes 100, 800 é os juros. Porém, a pergunta, ele te pergunta, qual é o que acumulamos ao final aí dos 8 meses? Então perceba que nós temos aí agora os 1.800, ou seja, eu peguei ali aquele valor inicial que foi investido, que foi os 1.000, somei com os 800, tive aí 1.800. Perceba que no exemplo ele demonstra aqui um passo a passo para que você consiga entender. Então perceba, a partir dos 1.000, a cada mês, a gente tem um acréscimo aí, ó, de R$100. Então o primeiro mês, 100. Então fica aí 1.100. Ok? Quem é o teu A1? Teu A1 é os 1.000 aqui, ó. É onde você começa, 1.000. Por isso que você trabalha a ideia aí de progressão. Ó. A1 é 1.000. Quem é o A2? 1.100. E assim por diante. Consegue entender a ideia, pessoal? Por que nós conseguimos associar essa ideia de cálculo de juros também associada à ideia aqui de progressão aritmética e também um pouco com a ideia aí de função do primeiro grau? Então perceba, o meu valor a cada mês vai ser quem? Vai ser quem? Exatamente. Então vai ser 1.000 mais quem? Mais quem? A quantidade de meses, n menos 1, vezes os 100. Então perceba, variável independente e variável dependente, função do primeiro grau. Ok, pessoal, então mais à frente ele mostra também o jeito que eu falei para vocês, usando a fórmula dos juros, que é o J igual a CIT. Tudo certo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido entender bem toda essa ideia aqui. Ele consegue fazer também uma cronologia seguindo essa lógica de trabalho, tá?
Espero que vocês consigam resolver bem. Ele mostra também o gráfico, tá? É muito importante que vocês consigam entender. Então, se no primeiro mês ele vai para 1.100, no segundo mês, 1.200 e assim por diante. Ok, pessoal? Essa é a construção do gráfico. Perceba que é bem tranquila, não é algo difícil. Se você conseguiu entender bem o conteúdo de equação do primeiro grau e equação do segundo grau estudados lá no primeiro ano, você vai conseguir dominar completamente esse assunto. Em caso de dúvidas, reveja o livro novamente, tá, pessoal? Então, mais à frente agora nós vamos entrar nos exercícios. Olha, os exercícios eles começam aqui na página 50, página 51, 52, 53. Eu quero que vocês façam esses exercícios indicados, tá, pessoal? Então, vamos lá. A ideia aqui, basicamente, é algo bem tranquilo. Então, questão 1, ele te fala para você analisar esse gráfico, ok? E você tirar suas conclusões a respeito dele, ok? Como uma resposta pessoal, eu não vou exigir algo tão complexo. Eu quero que vocês façam algo coerente. Então, continuando com o investimento, em 2 anos ou em 1 ano, o investidor teria aí um montante final de tanto. Então, consegue entender a lógica? Em caso de dúvidas, estou aí disponível para o esclarecimento das dúvidas. Ok, pessoal? Mais à frente, questão 2. Ele te pede para você representar, olha só, a função f, que representa o valor a ser pago após um desconto. Olha, desconto de 21% sobre o valor de x em um produto. Pessoal, fórmula do desconto, vamos lá. É o quê? Valor final é igual ao valor inicial vezes, aí abre parêntese, 1 menos, aí no caso vem a porcentagem, eu vou chamar y%, tá, pessoal? E acabou. Olha que legal. O que vocês vão fazer aqui? Sobre o valor x de um produto. Então, perceba, valor final, ele é igual a x, que multiplica 1, menos, qual é a porcentagem? 21%, ou seja, 21 por 100, ok? Reorganizando essas informações, eu tenho valor final é igual a x vezes 0,79. Então, só para ajudar, gabarito, letra B. Olha que legal. Pessoal, eu quero que vocês descubram agora qual foi esse passo a passo que eu fiz aqui, ó, para que chegasse aqui no 0,79. Fica como atividade para vocês. E assim por diante, pessoal. Então, cada uma das questões vai trabalhar um pouco mais essa ideia. Aumentos, descontos, como que eu consigo elaborar aí uma função do primeiro grau que represente aí o aumento, o desconto, ok? Eu estou aí disponível para o esclarecimento das dúvidas. Temos aí também os nossos encontros virtuais para que vocês possam aí expor as suas dúvidas e eu assim também ajudá-los. Espero que vocês tenham conseguido entender qual é a essência dessas questões, percebendo que não é algo tão complexo, tão complicado. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!